Nos últimos dias tem crescido no Congresso Nacional e uma parte da sociedade brasileira uma pressão contra o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado para aprovação de um projeto amplo e restrito de anistia, que beneficiaria não somente, os que estão sendo acusados, mas também o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Prazer, gente. Eu me chamo Carlos, eu sou biólogo, gosto de gravar conteúdo aqui para o YouTube e realmente algo que preocupa o nosso campo democrático, nosso campo progressista também, e que tem buscado aí um Brasil melhor, porque esse projeto realmente tem avançado nesses últimos dias, pelo menos a discussão. Então a gente vê uma ala do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, outras partes também políticas, pressionando para que seja aprovada esse projeto de anistia que beneficiaria, caso seja aprovado, beneficiará o ex-presidente Bolsonaro. E a gente, e eu fui dar uma estudada aí para a gente fazer uma discussão política, como a gente sempre faz aqui no canal. E eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente discutir se essa proposta tem chances ou não de ser aprovada e o que esbarra em tudo isso. Antes de tudo, eu acho que é importante a gente pensar que a gente notar, e levar em consideração que nós vivemos um momento político delicado, um ambiente pressionado, polarizado, e nessa semana, onde está havendo o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e também de generais, essa tensão bolsonarista, que ainda tem muita força, tem pressionado para a aprovação dessa anistia, que seria algo inacreditável, que vai beneficiar ele e perdoaria tudo o que o ex-presidente fez, contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito e outras questões. Porque essa ala ainda tem força. O presidente da Câmara e do Senado, é importante a gente ver isso, ele foi aprovado tanto pelo PT e pela essa camada progressista, a maioria desses deputados, e tanto também pela essa oposição que tem a maior bancada no Congresso. Então, o presidente da Câmara e do Senado, ele dialoga com os dois campos para continuar no poder, porque ele foi eleito por esses campos. Então, os passos que eles dão na sua trajetória, na sua atuação política, eles sempre precisam levar em consideração isso. Só que outra questão importante também que a gente precisa analisar, que no caso do presidente da Câmara, Hugo Mota, ele foi eleito pela Paraíba, o estado que tem um reduto eleitoral, inclusive o pai dele é prefeito de uma cidade da Paraíba, é um reduto lulista, é um reduto que apoiou o presidente e apoia, na sua grande maioria, o presidente Lula. Então, ele tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque ele precisa dessa base para continuar no Congresso e para continuar crescendo também aí nos seus desejos políticos, nas suas ambições. Então, olha como que é delicado, Ele faz esse jogo com a direita bolsonarista, mas ele tem um pé grande também nessa questão do apoio do governo Lula. E nesse momento, muitos cientistas políticos e analistas têm dito que
Caso o Hugo Mota vacile, né, e dê esse apoio irrestrito, né, para essa ala bolsonarista, ele vai sair muito prejudicado, né? A gente já tem um caso do Arthur Lira, do ex-presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha, que ele saiu extremamente desgastado depois do impeachment da Dilma, né? Inclusive, ele tem uma atuação lá, mas ele saiu muito desgastado. Outra questão, o presidente do Senado também encontra muita resistência, né? Ele mesmo disse que não passaria, né, no Senado essa proposta. Inclusive, no Senado a situação é ainda mais difícil para essa ala bolsonarista, porque tem muitos senadores e senadoras que são anti-Bolsonaro, né? São anti-bolsonaristas, porque eles atuaram contra a CPI da Covid, então eles têm essa marcas. Eles também muitos são do Nordeste, muitos têm pautas progressistas, mesmo estando em partidos mais conservadores, né? Principalmente senadores do PSD. Então isso se torna mais difícil ainda. Por isso que o que encontra mais espaço, né, hoje na Câmara e no Senado para ser aprovado é um projeto de anistia mais branda, que contemplaria algumas pessoas, alguns casos, mas não o ex-presidente Bolsonaro, né? Então eu acho que esse é o principal fator, né? Outra questão importante é essa pressão popular que tanto o campo progressista quanto o campo democrático, dessa direita democrática, né, um pouco liberal, mas democrática, tem feito e precisa continuar fazendo para não ser aprovado, né, contra esse projeto de anistia, porque acaba fazendo uma pressão novamente nos presidentes da Câmara e do Senado e nos próprios parlamentares, né? E é algo que a gente precisa ficar atento, porque a democracia é algo muito delicado, né? A gente já sabe tudo que o ex-presidente já fez, colocando em risco a nossa democracia. No 8 de janeiro a gente já viu tudo o que aconteceu, então é algo que a gente precisa lutar contra o projeto de anistia e defender a nossa própria democracia, né? Algo que não é fácil. Tá bom, gente? Queria pedir perdão aí um pouco pela voz rouca, inclusive por isso que eu estou gravando hoje sábado, né? Não consegui gravar essa semana, mas eu queria pedir aí para vocês que gostaram do vídeo, deixar um like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e se inscrever aqui, tá bom, gente? Porque toda semana tem conteúdo novo aí para a gente continuar crescendo. Tchau, tchau, gente.